Continuando a nossa sequência de exemplos práticos de manejo e, obviamente, reunindo o conhecimento que foi apresentado nas aulas anteriores, vamos para o nosso terceiro caso e agora contemplando a cultura do feijão. Novamente, uma das culturas que a Auster é especialista na recomendação de nitrogênio. Volto a frisar, os manejos propostos, bem como o escopo do problema, ele apesar de ser de base realista, né? A gente está preservando aqui o nome dos produtores e os nomes dos produtos, os nomes comerciais, são casos reais. Porém, as soluções que são propostas, elas podem variar em função do tempo, em função das dinâmicas climáticas, por exemplo, dos volumes de precipitação na área, do nível de risco que o produtor está disposto a correr, do nível de investimento que ele vai fazer. Então, o objetivo desses problemas é mais estimular você que nos acompanhou ao longo dessa playlist a pensar a problemática do nitrogênio aplicada, né, no contexto das lavouras, do que propriamente propor uma receita de bolo ou uma solução fixa para os problemas que vão ser apresentados. Pois bem, vamos seguir a apresentação desse nosso terceiro caso, agora envolvendo a cultura do feijão. O problema. Igor não economiza quando o assunto é investimento no feijão irrigado. Por esse motivo, sempre busca a combinação dos melhores fertilizantes para aplicar em cobertura, onde normalmente segue o seguinte protocolo. Aplica em torno de 150 kg por hectare de ureia, 45% de nitrogênio, 150 kg por hectare de um fertilizante nitrogenado de eficiência aumentada, aqui nós vamos chamar ele de FNEA, tá? Vamos definir ele na sequência, com em torno de 29% de nitrogênio na garantia da sua composição, 150 kg por hectare de sulfato de amônio, com 21% de nitrogênio. E costuma fazer uma adubação de base que contempla aí 10 kg por hectare de nitrogênio. O que é, né, o fertilizante nitrogenado de eficiência aumentada que a gente está tratando aqui? Conforme eu havia dito, ele é um produto comercial, obviamente, todas as características dele aqui estão preservadas tal qual a fornecedora oferece ele ao agricultor, tá? Mas por uma questão ética, a gente preserva o nome comercial do produto. Quais são as características desse fertilizante de eficiência aumentada? Ele possui 29% de nitrogênio na sua garantia. Ele é um fertilizante de liberação controlada, ou seja, ele tem uma série de polímeros que recobrem ele e que disponibilizam o nitrogênio, né, a sua formulação a uma taxa constante, e estabilizantes, como por exemplo a ureia com NBPT, que é o inibidor de urease, que eu espero que já esteja bem fresco, né, na mente de quem nos assiste, as suas funções da inibição da urease. O local onde está envolvida essa problemática, Minas Gerais. A cultura é o feijão irrigado. Ele costuma produzir 70 sacos por hectare, mas gostaria de produzir 75. Pode perceber, é um agricultor que já tem uma propensão, né, aceita correr riscos maiores, porém já apresenta as boas produtividades e está disposto, já costuma não ter limitações de investimento, que gosta de investir. O teor de argila da área é de 41%, o teor de matéria orgânica é de 2,7%, lembrando que, diferentemente de outros problemas, como por exemplo o problema 1, em que o solo estava começando a ter a fertilidade construída, aqui eu já tenho um teor de matéria orgânica mais significativo, de 2,7%. A cultura antecessora para esse feijão que ele está se propondo a cultivar foi o milho, com uma colheita de 165 sacas por hectare de produtividade. Os insumos que ele tem disponível já na fazenda para estar utilizando: a ureia comum, né, a popular ureia branca, com 45% de nitrogênio,
o nosso fertilizante nitrogenado de eficiência aumentada com 29% de nitrogênio e o sulfato de amônio aí com 21% de nitrogênio. Bom, para a gente propor uma solução, o primeiro passo é entender o cenário em que a gente está trabalhando. Os pontos de atenção. Os fertilizantes de eficiência aumentada, como esse caso que ele possui aqui, uma combinação de tecnologias, a gente fala muito em momento de aplicação, mas é tão importante quanto a quantidade, né? A gente, mais do que determinar a dose de nitrogênio para atender a demanda da cultura, trabalhar com esse tipo de fertilizante, o momento em que eu vou colocar ele no sistema também é fundamental. Por quê? Caso o momento de disponibilidade daquele insumo não coincida com os momentos de absorção da cultura, mesmo tendo oferecido o nitrogênio na lavoura, a cultura vai apresentar deficiências. Por quê? A taxa de absorção ou a marcha de absorção ela pode ser superior ao que o insumo está entregando naquele momento. É uma cultura de ciclo curto, o feijão, né? Então ele exige ações rápidas em intervalos menores. Ou seja, de mudanças de estágio da cultura alteram praticamente tudo dentro do escopo do manejo. Então, isso já tem que ter sido planejado e na hora da execução exige uma certa agilidade exatamente por isso. Por ser uma cultura de ciclo mais curto, ela não te deixa pensar muito e até mesmo os sinais que ela dá, por exemplo, de alguma possível deficiência, são muito rápidos, exigindo ações imediatas também. A alta demanda por nutrientes relacionados à formação de proteínas. É uma cultura, o feijão, né? Quando vai começar a formar o grão, com a alta demanda por proteínas. Quais nutrientes estão relacionados à formação de proteínas? Isso nós vimos em aulas anteriores. Especialmente o nitrogênio, sem dúvida, né, o principal, porém o enxofre também é muito importante, pensando na formação de proteína nos grãos. Então, possibilidades de manejos que seriam satisfatórios. Mais uma vez, não estamos propondo nenhuma fórmula de bolo ou algo engessado. Inclusive, caso tenha alguma sugestão diferente, vai ser um prazer ter você interagindo conosco aqui no canal e propondo alguma outra solução, ou caso queira tirar uma dúvida a respeito do que foi apresentado. Vamos pensar em manejos mantendo-se os 10 kg por hectare de nitrogênio na base que o produtor já usa, ou seja, ele já colocou a semente junto com 10 kg de nitrogênio por hectare. E vamos preconizar a aplicação desse nosso fertilizante de eficiência aumentada de forma mais antecipada o possível. Por quê? Conforme eu havia dito, ele é um fertilizante que vai entregando o nitrogênio numa marcha gradual e uma cultura de ciclo curto. Ou seja, o risco de não coincidir o momento de alta demanda da cultura com o momento em que o insumo está me disponibilizando nitrogênio é muito alto, ou seja, é um risco muito grande. Então eu trago esse tipo de insumo quando utilizando, né, quando ele vai ser utilizado, da forma mais antecipada o possível, pensando numa cultura de ciclo curto, para que no momento de alta demanda da cultura, esse insumo já tenha entregado uma quantidade significativa do nitrogênio da sua formulação. Pensando nisso, um dos manejos possíveis, podemos pensar em torno de 150 a 200 quilos desse insumo, né, desse fertilizante nitrogenado de eficiência aumentada por volta de V1 na cultura do feijão, ou até mesmo antes, ou até antes do plantio, esse insumo já pode ter sido aplicado na área, pensando na disponibilização de nitrogênio para essa cultura, que tem um ciclo curto e um momento de alta demanda. Ainda pensando nesse manejo, pode ter outra entrada aí de aproximadamente 200 kg de ureia por volta de V4, e eu posso pensar
em uma última adubação que visa fornecer tanto nitrogênio quanto enxofre, porém ela menos pesada, visando favorecer o enchimento dos grãos, oferecer nitrogênio e enxofre no momento em que a planta vai ter uma demanda bastante alta por esses nutrientes, pensando aí em torno de 50 a 80 quilos de sulfato de amônio, ali por volta de R6. Outro manejo possível, agora descartando a possibilidade do uso desse fertilizante de eficiência aumentada e já usando fontes mais populares e já mais solúveis, é pensar em torno de 150 kg de ureia aí com 45% de N em V1, né? Já vem um complemento da base, no momento em que o feijão ainda tem uma absorção constante. Depois, uma nova entrada de mais 150 kg de ureia ali por volta de V3, né? O ápice da fase vegetativa do feijão. E depois, novamente, pensando nessa questão de oferecer um insumo que seja solúvel, que entregue nitrogênio de maneira mais rápida e satisfatória, mas que também entregue o enxofre, pensando na formação de proteínas dos grãos e favorecendo o seu enchimento, aí em torno de 100 kg de sulfato de amônio por volta de R5. Aqui uma proposta de manejo mais econômico, em torno de 150 kg de ureia por volta de V2, ureia 45, normal, padrão, e depois 200 kg de sulfato de amônio em V4, ou seja, eu trabalho só nos estádios vegetativos, né, e apenas duas coberturas. É importante a gente deixar um novo ponto de atenção aqui. Esses manejos, eles foram propostos aqui devido à simplicidade, né, que o problema foi apresentado e as limitações que a gente tem aqui, técnicas, de ser o mais simples o possível e focado na nutrição da cultura. Mas outros aspectos do manejo, principalmente pensando numa cultura complexa como é o feijão, podem ser abordados. Por exemplo, se a região ela está com a tendência nessa safra a ter temperaturas mais baixas, por exemplo, é natural que a planta ela alongue um pouco o ciclo. E se eu coloco entradas de nitrogênio, por exemplo, mais cedo, mais antecipadas e que superem muito a demanda da cultura, a cultura ela pode ter uma tendência a prolongar ainda mais o seu estágio vegetativo, o que pode não ser interessante para o agricultor, pensando que ela não vai estar dentro da janela que foi planejado para aquela safra. Então esse também é um caso a se pensar que vai além da nutrição propriamente da cultura. Porém, como eu havia dito, essas são algumas das possibilidades, dentre as infinitas possibilidades que poderiam ser propostas para esse caso. Aproveito para frisar, se tiver alguma dúvida ou alguma nova proposta, deixe aqui para a gente nos comentários. Vai ser um prazer ter você aqui interagindo e a gente trocando ideia de fato sobre a adubação nitrogenada e a nutrição de plantas. Essa é a nossa proposta, né? O objetivo principal do Nitrogênio em Foco é exatamente esse, descomplicar a adubação nitrogenada e a nutrição de plantas e promover essa interação entre agricultores, técnicos e estudantes e até mesmo pessoas que tenham certa curiosidade em estar entendendo melhor esse mundo da adubação nitrogenada e da fisiologia vegetal, inclusive. Aproveito para agradecer mais uma vez você que nos acompanhou até aqui. Seu comentário, conforme eu havia dito, é super importante para nós. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e te vejo no próximo vídeo. Até mais!